Olá, vamos começar a aula 3 do curso Métodos para Pesquisa Histórica. Essa aula é composta por 3 tópicos, sendo que o primeiro e o segundo derivam de 2 capítulos de Antoine Proust, do livro 12 lições sobre a história. O primeiro capítulo, o primeiro tópico, é A História se Escreve, na qual o autor faz referência sobre de que maneira a história seria um tipo específico de narrativa que não só caracteriza os historiadores, mas ao mesmo tempo se reproduz ao longo do tempo. Por sua vez, o segundo tópico é também um capítulo do mesmo livro, que chama A Verdade e a Função Social da História, na qual Proust passa a analisar de que maneira aquelas foram chamadas de as duas vocações por Max Weber, a ciência e a política, vão se confluir ou vão se antagonizar no trabalho do historiador. Por último, e não menos importante, o terceiro tópico da aula é a partir de um texto do Pablo León, um historiador espanhol, chamado O Cidadão, o Historiador e a Democratização do Conhecimento, no qual ele discute de que forma que a cultura histórica, composta tanto pela historiografia, o trabalho que o historiador faz, quanto pela memória, aquilo que é apreendido pela população, pelo leigo em geral, seriam, na verdade, formas de garantir a democracia e que deveriam ser pensadas numa sociedade multiculturalista. Eu espero que ao longo dos 3 tópicos vocês não morram de tédio e nem de ódio. Muito obrigado. Vamos lá. Bem, quais seriam as diferenças entre o texto jornalístico e o texto historiográfico? Na verdade, existem 2 características que acabam acentuando a dimensão historiográfica, a dimensão acadêmica do trabalho feito pelo historiador, em contraste com aquele feito pelo jornalista. Em primeiro lugar, é o chamado aparato crítico, ou seja, o conjunto de teorias, de métodos, perspectivas que acompanham o trabalho do historiador. De certo modo, fazer história é ser capaz de evocar certas práticas e lidar com certos conceitos, buscando resultados bastante delimitados. Por sua vez, em termos estruturais, uma característica do trabalho do historiador é a referenciação a outros autores que justificam logicamente aquilo que está sendo afirmado. Essa referenciação ela aparece geralmente na forma de notas de rodapé. E aí eu cito o Proust. As notas na margem inferior da página são essenciais para a história. Elas constituem o sinal tangível da argumentação. A prova só é aceitável se for verificável. A verdade, no âmbito da história, conforme já afirmamos, é aquilo que é comprovado. No entanto, só é comprovado aquilo que possa ser verificado. O texto histórico serve-se em profusão de notas porque ele não recorre ao argumento de autoridade. O historiador não solicita de modo algum que lhe seja depositada uma confiança incondicional. Contenta-se que alguém aceite acompanhá-lo no enredo construído por ele. As marcas de historicidade preenchem no texto histórico uma função específica. Elas remetem o leitor para fora do texto, indicando-lhe documentos existentes disponíveis em determinado lugar que permitiram a reconstrução do passado. Elas constituem, portanto, um programa de controle de qualidade do texto historiográfico. É por isso que se usa, no trabalho do historiador, referências que são externas à sua própria fala. Ele não fala só como si, ele fala como parte de um grupo e se inserindo numa linhagem, numa herança de vários outros pesquisadores que se dedicaram ao tema ao qual ele trata antes dele. Dessa maneira, nós teríamos uma garantia de que, mais do que a opinião do historiador, trata-se, na verdade, da produção de conhecimento feita pela historiografia. Mas como que esse texto histórico se apresenta? Essa é uma boa questão. De certa maneira, trata-se de um texto saturado, ou seja, trata-se de um texto que sempre apresenta alguns elementos. Primeiro, que a narração e a argumentação, elas se complementam, elas se misturam, elas criam uma espécie de trama entre si. Em segundo lugar, é que existe sempre uma tensão entre os fatos e as escalas. Ou seja, o que se pretende narrar? Eu posso fazer uma história sobre um indivíduo, sobre um grupo, sobre uma localidade, sobre uma região, sobre um país,
sobre o continente, sobre o mundo. Enfim, ao que ponto, não é, de minúcia, a que ponto de escala eu me dedico e quais seriam aqueles fatos que constituiriam a tal narrativa. Isso é atenção porque, na verdade, conforme o historiador ou conforme o projeto que ele propõe, é desenvolvido de forma diferenciada. Em terceiro lugar, a presença, a necessidade e a vigilância metarreflexiva. Ou seja, o bom historiador sabe que ele não está fazendo uma verdade. Sabe que, na verdade, ele está se aproximando do conhecimento. Nesse sentido, ele tem que ter clareza de que ele está fazendo uma operação intelectual que tem potencialidades e limites. E dessa maneira, ele tem que ser crítico em relação ao seu próprio trabalho. Finalmente, nós temos ainda as duas últimas características. A dimensão cronológica, ou seja, o historiador estuda a transformação da sociedade humana ao longo do tempo e, portanto, sempre essa dimensão se faz presente. E, por último, o recorte temático e analítico. Ou seja, o historiador não tem a pretensão de falar sobre Deus e sua época, sobre todos os temas em todos os tempos. É por isso que, pela própria limitação do conhecimento humano, ele estabelece restrições em termos de tema, período, local e abordagem do assunto. É assim que, de certa forma, detalhes se fazem presentes ou ausentes e aquilo se define o que é insignificante, o que é fundamental. De certa maneira, para o historiador, quando se percebe uma lacuna, uma ausência, isso se projeta ou para os trabalhos futuros, para que possam ocorrer complementações, ou então como algo que não tem interesse imediato para aquilo que está sendo abordado. Por outro lado, esse texto ele ambiciona seguir uma linhagem que, desde os séculos anteriores, reivindica uma certa cientificidade. E essa cientificidade estaria na forma objetiva como o historiador escreve. Outra característica convencional é justamente que essa objetividade ela se apresenta na forma de um eu proscrito, ou seja, exclui-se o referencial ao próprio narrador, subentendendo que tal presença possa ser explicitada apenas no início e no fim dos capítulos, nas notas ou nos debates com os pares. De certa maneira, é um conhecimento que não é do historiador, mas é do grupo social no qual ele se insere. É por isso que é tão comum, nos textos acadêmicos, a utilização ou de um sujeito oculto, ou então de um sujeito coletivo. Entende-se que, entendemos que, e assim por diante. Esse nós remete tanto a uma relação de historiador-leitor, quanto ao grupo de historiadores, um reconhecimento da herança grupal e da dimensão coletiva da construção desse tipo de conhecimento. E, ao mesmo tempo, também revela uma certa aproximação. Conhecemos, percebemos, entendemos não só o grupo dos historiadores, mas também eu, que faço a narração, e você, que lê o texto comigo. Desrespeitar tais convenções são reflexo ou do desconhecimento das mesmas, ou então de uma excepcional legitimidade institucional ou notoriedade midiática. Ou seja, quando você tem um reconhecimento dentro do campo muito grande, você pode ousar na forma como você conta as suas histórias. Ou então, tentando obter uma maior aceitação, mais likes no YouTube, mais chamados para palestras, você então fala de uma maneira mais simplificada e foge dos modelos que são exigidos pela história acadêmica. Nesse sentido, a historiografia, portanto, seria um hipertexto coletivo, como se fosse uma novela escrita por múltiplas mãos. As referências bibliográficas a outros historiadores ao longo do texto assinalam justamente esse pertencimento grupal, ao mesmo tempo que se insere em um campo intelectual e temático, buscando apresentá-lo, completá-lo, contradizê-lo ou renová-lo. É por isso que, quando você se dedica a uma pesquisa sobre um certo tema de história, uma das primeiras questões que se coloca é se você leu aquilo que foi dito antes da sua pesquisa a respeito desse tema. Não cabe ao historiador inventar a roda, cabe a ele, se possível, colaborar para ampliar aquilo que se conhece sobre um objeto que já foi pesquisado por outros e que ele, de alguma maneira, tende a desdobrar. Nesse sentido, eu volto a tocar no tema das referências bibliográficas, que são
os livros de textos que foram lidos para a consecução de um trabalho e, particularmente, as notas de rodapé, onde muitas dessas referências se aparecem. Por que se utiliza as notas de rodapé? Primeiro, porque permite a verificação das afirmações do texto, e aí rompe com essa ideia de argumento da autoridade, ou seja, não é verdade porque eu estou dizendo, é verdade porque você pode checar essa informação em outro volume, em outra publicação, em outro local. Também indica uma certa cientificidade e exposição de uma cultura letrada, porque justamente ela legitima dessa maneira o argumento de autoridade. Se eu, por exemplo, me utilizo de grandes autores, eu digo que o meu trabalho está inspirado em estudos privilegiados, estudos mais aprofundados, que, por exemplo, se diferenciariam de trabalhos de natureza mais de divulgação, mais de distração ou mesmo comerciais. De certa maneira, existe uma hierarquia, não é, que nós podemos perceber, por exemplo, em relação à forma como diferentes revistas acadêmicas são vistas como de melhor qualidade ou de pior qualidade, e alguns autores contam com maior aceitação, com maior validação do que outros dentro do ambiente acadêmico. De certa maneira, o texto historiográfico é um texto manuseado. Ele se desdobra em dois níveis: o discurso do historiador, com seu enredo, sua argumentação, entrecortado então por essas notas, essas referências, que são pequenas interrupções, como se ali fizessem presentes as vozes de outros autores. É justamente a quantidade de notas e a quantidade de bibliografia que mostra o quão rico é o diálogo que se estabelece em relação ao tema que está sendo tratado. É ali que os autores e as fontes são recortados, desmembrados, desconstruídos, reconstruídos, e que, de certa forma, ocorre algo extremamente rico. De algum modo, por exemplo, Platão e Foucault nunca habitaram o mesmo espaço e o mesmo tempo. Mas um pesquisador que aproxima o pensamento platônico do pensamento Foucaultiano está colocando em contato essas duas obras intelectuais privilegiadas. Dessa maneira, quanto mais pessoas se fazem presentes no trabalho, ou seja, mais autores, talvez mais amplo se mostre o diálogo que esse trabalho está propondo. Logicamente que aí existe um desafio: como manter o equilíbrio entre o que é necessário, não é? E, por outro lado, aquilo que vai intimidar o leitor, entre aquilo que é fundamental para a compreensão e aquilo que é uma tentativa apenas de impacto retórico ou de demonstração de conhecimento e cultura. Por sua vez, também existe uma outra dimensão importante que se refere ao pedágio grupal ou corporativo. Quando você cita alguém, você se insere dentro de um certo grupo e passa, portanto, a ser mais citado por pessoas desse grupo. E se você não cita alguém, você é excluído do grupo e passa a ser menos citado por esse grupo. Finalmente, quanto mais você cita, não mostra só a sua cultura, mas também a dificuldade que você tem de afirmar ideias próprias. Por isso que é um grande desafio estabelecer um equilíbrio entre isso. Sobre a citação, Proust afirma: o saber do outro, confirmado pela citação, é um saber da verdade do outro. É importante perceber que a citação, em primeiro lugar, se justifica pelo efeito de verdade que ela tem. Não sou eu que estou dizendo, outros disseram antes de mim, e dessa forma eu sou um herdeiro de uma tradição. Isso oferece, portanto, uma certificação ou confirmação que me antecede e que transcende, portanto, o meu tempo. Por outro lado, a citação também se oferece como uma espécie de escudo contra eventuais contestações. Quando eu cito e sou contestado, não estão só contestando a mim, mas a mim e aqueles aos quais eu citei. É lógico que isso também abre espaço para uma série de disputas. Não é à toa, por exemplo, que no campo teológico, o mesmo trecho, a mesma passagem de um texto religioso pode ser reinterpretado de várias maneiras. Talvez o mesmo possa ocorrer em relação a alguns temas, alguns textos e parte das fontes que se utilizam na história. Por último, existe uma dimensão temporal ao introduzir uma realidade situada em um tempo distante, ou seja, de certa forma, quando eu faço a citação,
eu trago para a nossa companhia pessoas que não necessariamente estão aqui entre nós. Então eu estabeleço um diálogo com outros autores de um tempo distinto do meu. E, logicamente, muitas vezes, escrevendo não só para os meus contemporâneos, mas para aqueles que virão também depois de nós. Bem, existe um problema básico que se refere ao problema de como fazer isso, como se escrever a história. E aí nós temos três questões que se colocam: a linguagem, a representação e a própria narratividade. Vou citar novamente o Prost para que possa introduzir esse tema. De fato, a história serve-se de conceitos empíricos, generalizações e descrições resumidas. A sua particularidade, como já vimos, consiste na impossibilidade de dissociá-los inteiramente dos contextos designados por eles. O aluno ou o leitor não podem, portanto, manuseá-los de maneira pertinente, sem um conhecimento de seu conteúdo concreto. Compreendê-los é ser capaz de descrever as situações das quais eles são o resumo. Daí a elaboração intelectual do texto histórico. Deve-se acrescentar uma evocação mais expressiva da realidade que o leitor é convidado a se representar. Portanto, a escrita da história inclui, simultaneamente, o pensado e a vivência, porque ela é o pensamento de um, a experiência vivida. Por isso, ela deve ser considerada no plano epistemológico e não literário. A questão das palavras no âmbito da história não tem a ver com o estilo dos historiadores, mas refere-se à própria realidade da história. A questão do estilo diz respeito, em primeiro lugar, ao objeto do historiador, e não ao próprio historiador. Ou seja, fazendo parte do grupo conhecido como historiadores, o intelectual, aquele que tem ambição intelectual, é obrigado a escrever de certa maneira, se expressar de certa maneira e se utilizar de certas ferramentas. Um texto jornalístico, por exemplo, pode prescindir de citações, de notas de rodapé, de referências. Agora, um texto acadêmico de história obrigatoriamente deve se basear nessas referências, nessas ferramentas, nesses instrumentos. É aí que surge, portanto, as possibilidades de complexificação, desdobramento da própria narrativa. Eu posso me utilizar das mesmas ferramentas, das mesmas bases, e posso ter maior ou menor talento comunicacional. O desafio que se coloca, portanto, é justamente pensar muitas vezes essa distinção entre diferentes historiadores e a sua capacidade de comunicação com o seu público leitor. E, para isso, um critério básico é a forma como se exprime, como se escreve. Porque as palavras, elas refletem muitas vezes conceitos abstratos e que tendem a ser compartilhados justamente pela interpretação dessas palavras. A suspeita que se pesa sobre a história chamada contemporânea levou de maneira demasiado fácil a agarrar-se às armas e insígnias da cientificidade, em vez de procurar esboçar a figura da historicidade própria à sua época. A oposição da ciência séria à literatura oferece-se com toda a naturalidade para transformar esse recuo em algo de vantajoso. Mas qualquer texto, para efeito de amostra ou demonstração, opera forçosamente tal escolha e, nesse sentido, faz literatura. Portanto, o problema não é de saber se o historiador deve fazer ou não literatura, mas qual literatura ele faz. Essa é uma citação de Jacques Rancière, feita pelo próprio Proust. O que está se colocando aí é justamente o fato de que toda história é, inevitavelmente, uma narrativa. E a grande questão é, não se é ou não narrativa, mas que tipo de narrativa ela deve ser. No século XIX, não só a história, mas também as ciências sociais, buscavam se afirmar por um viés de cientificidade. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu sinto. Eu não estou aqui reescrevendo uma nova edição dos Ensaios de Montaigne. Eu estou fazendo a afirmação de um tratado, aquilo que é a forma científica de se afirmar algo, e que independe, portanto, da minha vontade, do meu desejo, das minhas opiniões. E essa é uma ambição que se tem do conhecimento das ciências humanas, mas não necessariamente é uma realidade, porque as ciências humanas têm características bastante distintas das ciências físicas e biológicas, e, portanto, seus métodos e suas ambições deveriam ser remodeladas a partir dessas possibilidades e dessas limitações. E, no caso da história,
como ela de alguma maneira se liga à questão da memória, é colocada de forma inevitável a questão de como compartilhar a história como parte da memória, ou como trazer a memória para ser parte da história. E isso está ligado muito fortemente à ideia da divulgação do conhecimento científico e à ideia de divulgação do conhecimento histórico. Divulgar e popularizar é algo que, em geral, desperta grande desconfiança entre os historiadores intelectuais. Aquele que divulga, aquele que populariza, é visto como alguém, por exemplo, que é mais raso intelectualmente, porque a sua linguagem é diferenciada, a sua forma de escrita é diferenciada, e isso acaba deslegitimando esse ator. No entanto, as palavras são impregnadas de uma cultura, eis o que torna as traduções tão difíceis, e toda a literatura é, em parte, uma tradução, porque a cultura do leitor só raramente é semelhante à do autor. Daí a dificuldade do ensino e da vulgarização. Escrever história para um público de historiadores é relativamente fácil, porque se pode supor no leitor a mesma cultura. No mínimo, é isso que se presume e desprende-se menos esforço na escrita. O que produz, às vezes, textos monótonos e enfadonhos, a exemplo do que ocorre em determinadas teses, cuja redação é deplorável. No entanto, ao dirigir-se a estudantes ou ao grande público, é dispensável elaborar um estudo prévio para evitar serviço de conotações ou alusões que correm o risco de serem enigmáticas, serem herméticas, serem inalcançáveis. Não adianta, nós falarmos de uma forma que se torne incompreensível. A cultura, a ciência, o conhecimento só tem sentido a partir do momento que ela pode ser compartilhada. Nesse aspecto, portanto, o grande desafio é tornar agradável o conhecimento histórico. Eu faço aqui uma citação de um historiador da antiguidade brilhante chamado Paul Veyne, que certa vez afirmou o seguinte: ou a história antiga é desinteressante, o que eu não acredito porque dediquei toda a minha vida a estudá-la, ou aqueles que fazem a história antiga não têm conseguido transformá-la em algo interessante. Não é à toa que muitas vezes as pessoas se identificam muito mais com as experiências midiáticas que de alguma forma tentam se aproximar da história do que com a própria história em si. Nesse aspecto, nós temos exigências na prática do historiador, no ofício do historiador, em relação à própria utilização de certas palavras. Por exemplo, colonização, colônia de povoamento, colônia de exploração, são conceitos que têm função didática, mas nem sempre sobrevivem a um escrutínio intelectual. Classificar, por exemplo, um regime autoritário de fascista é muito didático, mas, por outro lado, intelectualmente, o fascismo tem certas características muito particulares que nem sempre um governo autoritário tem. A familiaridade de uma palavra como camponês ou operário, por exemplo, pode criar a ilusão de uma homogeneidade de significados inerentemente anacrônica. Ou seja, na verdade, aquilo que é um camponês na Idade Média é diferente do que é um camponês, por exemplo, no início do século XX. Aquilo que é um operário no século XIX, com certeza é algo completamente diferente do que um operário no século XXI, e as palavras são as mesmas. É aí que é necessário, portanto, fazer aquilo que no terceiro texto, o do Leon, ele chama de uma desmitificação, e que se começa também na linguagem. Finalizando, o que nós deveríamos referenciar ou tornar mais enfático em relação a esse texto do Proust? Em primeiro lugar, a ideia de que o texto historiográfico, o texto feito pelo historiador, é um texto moldado por certas obrigações de escrita. Ou seja, se você se insere no campo intelectual, se você deseja fazer uma história universitária, se você tem interesse em pesquisa, você vai ter que aprender a se expressar de certa maneira que legitima a sua narrativa frente aos seus pares. Um dos grandes méritos do conhecimento científico é justamente pelo fato de que a vigilância entre os pares faz com que as exigências metodológicas sejam respeitadas, impedindo, portanto, o achismo, exigindo, portanto, o cuidado e a preocupação em não se contradizer, em ter referenciais, em se basear em documentação, etc, etc, etc. Em segundo lugar, que essa forma de narrativa que é moldada e, portanto, que responde a essas obrigações de escrita,
ela acaba então se apresentando com uma mistura entre a narração e a argumentação. E essa mistura entre narração e argumentação é não só o que eu conto, mas pela forma como eu conto, eu estou, na verdade, levando o meu leitor a tomar certas conclusões. Eu estou convidando o meu leitor a pensar junto comigo. E, portanto, o texto ele não é neutro. Ele já é, por si, uma escolha daquele que escreve. Quando esse que escreve faz as suas escolhas, também faz escolhas em relação a quais fatos vão ser narrados e qual é a escala que vale a pena se utilizar para explicar tais fatos. Então eu posso, por exemplo, me referenciar em uma análise macro ou numa análise micro. E a partir daí, logicamente, por essa escolha, eu vou ter que escolher fatos que têm uma implicação mais coletiva ou fatos que têm uma implicação mais restrita. No entanto, sempre nesse trabalho, é necessário que haja uma meta-reflexão, ou seja, para que você pense sobre aquilo que você está fazendo, para que você não naturalize isso, para que você não acredite que, por si só, isso seja uma verdade, mas uma possibilidade narrativa construída entre outras possíveis. Finalmente, há a dimensão cronológica, ou seja, que, inevitavelmente, os fatos se inserem numa ordem social que surge a partir de um certo momento, dura por algum tempo e se transforma ao longo do tempo, e essa dimensão temporal, portanto, deve ser sempre referenciada, dentro daquilo que seria o seu recorte temático e a sua forma de análise. De certa maneira, isso que nós entendemos como historiografia, ou seja, a história que os historiadores escrevem, é um hipertexto coletivo. É algo que, na verdade, ultrapassa o próprio historiador, porque o insere numa tradição que veio antes dele, que existe durante ele e que se manterá após ele. Essa tradição ela acaba sendo, portanto, lembrada, reconhecida e reivindicada a partir das citações, das notas de rodapé e das referências bibliográficas. É por isso que um trabalho acadêmico ele deve ter uma estrutura que comporta a narrativa do seu autor e, ao mesmo tempo, abre espaço para essa dimensão hipertextual de natureza coletiva. Ou seja, você sempre tem que fazer citações, notas de rodapé e referências bibliográficas, buscando se equilibrar entre aquilo que é a fala do outro e aquilo que é a sua fala, mostrando as falas que concordam com você e, se for necessário, aquelas que discordam de você para que você possa criticá-las. Bem, de certa maneira, portanto, o grande desafio em se escrever história, em se fazer história, é se dotar de uma linguagem que tenha, por exemplo, um bom vocabulário e um estilo agradável, que dê conta das representações através das teorias e dos conceitos que você é capaz de trazer para o debate ou demonstrar ao seu leitor. E por último, mas não menos importante, criar uma narrativa a partir das suas escolhas e dos seus objetivos que faça com que o seu leitor não só aprenda, mas que esse exercício seja minimamente prazeroso, ou pelo menos minimamente evitando a dor. Ok? Obrigado. Continuamos juntos.